Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem. Passadas aí essas quase 3 semanas, né, de recesso escolar, espero que nós possamos começar aí esse segundo semestre, né, da melhor maneira possível, tá? Desejo a todos que tenhamos um bom segundo semestre, que possamos tão logo nos reencontrar. Acredito que nas próximas semanas aí vocês já vão ter algumas novidades, nos próximos dias. Acompanhem os canais oficiais, né, de comunicação do IFE, né, a página do IFRS, o Campus Rolante, e também pelas redes sociais, né, vocês vão ser notificados aí das mudanças aí que a gente vai ter. Algumas mudanças virão aí nos próximos dias, né, mas vocês serão comunicados oficialmente, né, pelos coordenadores de curso, pela direção do IFE, a direção do campus, né, de como que as coisas vão funcionar. Por enquanto, ainda seguimos desse formato remoto, tá? Vocês têm, então, aula comigo nas segundas-feiras, né, no início da tarde, como nós tínhamos combinado lá no início, né, sempre às 14 horas, teremos, então, também, além, né, desse momento aqui, vamos ter também leituras e tarefas lá no Moodle para vocês responderem, para completar a carga horária semanal de atividades, tá bom? Lembrando também que vocês têm a PNP de Filosofia 2, que segue também, né, aquela assim totalmente assíncrona, né, com tarefas, leituras, atividades, para vocês completarem também a carga horária de Filosofia 2, tá? Bom, antes da gente começar propriamente com o encontro, queria cumprimentar aqui também já a Angélica, a Jainara, o Lucas, o Vinícius, o Fernando, a Camille, a Júlia, a Ana Cássia, a Samara, o Michael, o Carlos, a Estela e a Fernanda. Então, obrigado pela participação de vocês. Nós teremos aí, então, esse encontro aqui, mas também, para aqueles que não podem estar no momento, vai ser disponibilizado depois também a gravação na página do Moodle. Caso vocês queiram retomar também, né, vocês também poderão acessar, certo? Antes da gente prosseguir, pessoal, alguma pergunta, algum comentário, algo que vocês gostariam de saber agora, nesse momento? Algum questionamento, alguma questão, alguma pergunta? Tudo tranquilo? Tudo certo, pessoal? Os demais, o Vinícius está dizendo que está tranquilo. Alguém tem mais alguma outra pergunta? Não? Então, a gente vai começar. Eu vou projetar aqui a minha tela e a gente segue. Muito bem. Consegue visualizar minha tela já, pessoal? Consegue visualizar já minha tela, pessoal? Sim. Bom, então, pessoal, a gente está no componente curricular de Filosofia 3, né, do terceiro ano que vocês estão frequentando. O grande tema é a filosofia moderna, né? A filosofia que data aí por volta do final do século XV e até aí mais ou menos metade do século XIX, tá? É o período que nós denominamos de filosofia moderna, tá? Nós vamos ver na aula de hoje uma outra corrente de pensamento bem importante desse contexto, que é o chamado empirismo, tá? A palavra empiria, a palavra empirismo vem de uma outra palavra grega que quer dizer empiria, que a sua tradução para o português quer dizer experiência, tá? E ela é uma corrente de pensamento que coloca que nós conhecemos, nós conseguimos, ou pelo menos uma das formas de nós termos acesso a algo que está para além da nossa ideia, da nossa mente, é por meio dos nossos sentidos, tá? Então, o empirismo é uma corrente filosófica que defende que nós acessamos o conhecimento que está fora de nós por meio dos nossos sentidos, tá? Essa corrente aí, ela então, ela não surgiu na modernidade, né? Ela já tem, assim, um precedente lá nos filósofos antigos, né? Principalmente na sua versão mais
vamos dizer assim, a mais radical do empirismo, né, que vem a ser o ceticismo, né? Os filósofos céticos lá da Grécia Antiga já defendiam a ideia de que não é possível nós formularmos nenhum conhecimento, né? O máximo que a gente pode ter são alguns hábitos, algumas crenças, né? E também ela debate, o empirismo, né, debate com o Descartes, que é o filósofo que nós vimos na última aula, né? Dialoga com o racionalismo, né? O racionalismo defende uma concepção de conhecimento inatista, né? O que é uma concepção inatista, né? É como se o conhecimento estivesse na nossa razão, né? E que nós apenas estaríamos ao longo da vida criando condições para que esse conhecimento viesse à tona, né? Mas o conhecimento já estaria conosco, tá? Bom, como eu vou falar para vocês, então, né? A filosofia moderna é esse finalzinho do século XVI, início do século XVII, né? Todo o século XVII, XVIII, e até mais ou menos metade do XIX, né? Nesse contexto, então, é que nós temos essas mudanças mais profundas, né? Nas concepções filosóficas, nas mudanças teóricas, que a gente chama, né? Que vai fortalecer muito a noção de que nós precisamos fundamentar o conhecimento, né, nas ideias claras e distintas, né? É um contexto em que o mundo está se transformando, né? Lembro da nossa primeira aula, eu fiz uma série de considerações, né, sobre todas as mudanças, né, que o mundo estava passando nessa época, né? E do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista das correntes que nascem, né, é a valorização da razão humana como forma de demonstrar a verdade dos nossos conhecimentos, né? A gente tem que sempre entender que a filosofia moderna ela é aquilo que é diferente, aquilo que é o novo em comparação com aquele tipo de conhecimento medieval da Idade Média, né? Que valorizava muito que os seres humanos eles eram iluminados por Deus, né? Então a filosofia moderna ela vai defender a ideia, né, de que nós podemos construir conhecimentos a partir da formulação de ideias claras e distintas, né? E que a natureza ela não é vontade de um ente superior, né? Ou um todo ordenado desde sempre, né? Como os pré-socráticos ou os filósofos mais antigos acreditavam, né? Mas a natureza ela é um ordenado de causas e efeitos, né? Sem uma intervenção transcendente. Essa é uma ideia que a gente sempre tem que considerar quando vamos falar de filosofia moderna, tá? Bom, nós vimos também na aula passada, né, um filósofo moderno, que é um filósofo inatista, a gente pode dizer também um idealista, né, que é o René Descartes, né? E o projeto do Descartes é a gente tentar encontrar um caminho, uma verdade que não sucumba quando questionada, né? E a forma para isso é você elaborar um método, né? Um método que te leve para a certeza, né? É bom lembrar também que nesse contexto, né, havia aquele contexto das transformações, das novas descobertas, né, de uma nova astronomia, de um novo mundo a ser conhecido, de novas culturas a serem descobertas. Também era um contexto de muito ceticismo, né? Um contexto de assim, bom, então todas as verdades, todos os conhecimentos, tudo que a humanidade produziu até agora, ela está em crise, né? Então, eu preciso fundamentar toda uma nova ciência, né? O Descartes é o filósofo, então, um dos filósofos, né, que defende a ideia de que nós podemos conhecer por meio dos nossos pensamentos, né? É por isso que ele se chama Descartes de o pai do racionalismo, né? Lembra que a gente viu na última aula, né? Se não lembram, vou refrescar a memória de vocês, né? A grande tarefa do Descartes era, assim, combater o ceticismo, né? E provar a existência de uma verdade possível de ser conhecida pelos homens, né? E ele chega à ideia de que a gente usando o método da dúvida, a gente pode duvidar de tudo, só não podemos duvidar de que estamos pensando, né? Podemos duvidar de todos os conhecimentos que a humanidade produziu até agora, só não podemos duvidar de que estamos pensando. E esse método da dúvida é o que ajuda Descartes a formular o seu grande princípio, né? Que é um princípio muito importante da filosofia moderna, né? Que é o cogito ergo sum, né? Penso, logo existo, né? O que garante a minha existência, que garante o fato de que eu não estou sonhando, né? É o fato de que eu estou pensando, né? Lembra do exercício que a gente fez da última aula, né? Que a gente pode duvidar, inclusive, da nossa vigília, né?
de que nós, por exemplo, não estaríamos acordados agora, né? Mas o que garante que nós estamos acordados é o fato de que a gente pode duvidar até quando está sonhando, né? Então, a gente pode colocar os nossos conhecimentos, todos eles em dúvida, só tem um que nós não podemos duvidar, né? Que é o fato de que estamos pensando, né? Então, se estamos pensando, quer dizer que nós existimos. Vejam, aqui já tem um pressuposto importante para a gente entender o conteúdo da aula de hoje, né? Que é o empirismo e o ceticismo. O Descartes vai dizer que a gente ter pensamentos já é suficiente. Pensar já é conhecer, né? O conhecimento é aquilo que a gente pode pensar, né? E os nossos sentidos seriam fonte de enganação, né? Quer dizer que tudo aquilo que a gente experimenta por meio dos nossos sentidos, né? Na visão, pela audição, pelo tato, pelo paladar, pelo olfato, enfim, tudo isso seria possível de engano para a nossa capacidade de pensar, né? Então, Descartes vai discordar da ideia de que os sentidos eles nos garantem ou eles nos possibilitam experiências, né? É aqui que entra o John Locke, né? John Locke, ele viveu aí no final do século XVII, né? Portanto, ele certamente leu muito o pensamento do Descartes. O John Locke é esse senhor aí simpático que aparece na tela de vocês, né? Esse é um retrato pintado, né, do John Locke. Ele nasceu no ano de 1632 e morreu no ano de 1704. Né? John Locke é um filósofo inglês, tá? Além de ser um dos fundadores dessa corrente filosófica chamada empirismo, né? John Locke também é um filósofo muito importante, né, para o pensamento político moderno, né, porque toda a filosofia liberal é influenciada, né, ou a gente pode dizer assim que John Locke é o pai do liberalismo, né, do liberalismo político, tá? Então, vocês devem ouvir aí, né? Eu sou liberal, né? Eu sou um político liberal, né? Mas saibam que a origem, o criador dessa noção de liberalismo é esse senhor aí que está à frente de vocês. Estão me pedindo para entrar. Sim, a Emanuele. Oi, Emanuele, bem-vinda. Nós já começamos. Bom, como eu falava, então, John Locke é o pai também do chamado empirismo moderno. E o que é o empirismo, né? Eu coloquei uma citação, né, do pensamento do John Locke. Ele escreveu um livro, um dos seus livros chama-se Ensaio sobre o Entendimento Humano, tá? E lá numa parte desse livro ele define o que é uma ideia, né? Então, diz ele, ideia é o termo mais indicado para significar qualquer coisa que consiste no objeto do entendimento quando um homem pensa, né? Então, o John Locke também concorda com o Descartes em certo sentido, né? Ideia é o objeto do entendimento quando a gente está pensando. Então, sempre que nós estamos pensando, nós pensamos em ideias, por meio de ideias, né? Aquilo que acontece quando nós estamos pensando é o objeto do entendimento, que é o pensamento, né? E a matéria-prima do pensamento e do entendimento tem sua origem na experiência perceptiva, né? Então, essa é uma ideia do John Locke. A ideia de que as nossas ideias, elas não são inatas, elas não nascem conosco, pessoal. Estão entendendo isso? As nossas ideias, elas resultam da nossa capacidade de pensar e da nossa capacidade de entendimento, mas que tem origem na experiência da percepção. Nós percebemos as coisas e a partir dessa percepção, então a gente começa a formular ideias, tá? As ideias, e como que a gente formula ideias? Porque nós temos duas capacidades, né? Que é o entendimento e a sensibilidade, né? Então, a sensibilidade nos permite receber as coisas do mundo, e o entendimento é o que nos permite pensar as coisas. O resultado disso é a ideia, tá? O que é necessariamente uma ideia, né, pessoal? Não é uma coisa assim, uma super novidade, né? Uma ideia é a nossa capacidade, é a matéria-prima, tá? Então, vamos pensar assim, né? Qual é que é a matéria-prima de uma folha, né? É lá a celulose, que vem da árvore e tal, né? Uma folha de papel, tá? Então, a matéria-prima do nosso pensamento e o nosso entendimento é o mecanismo, né? Que nos permite pensar,
por isso o Kant, que é um outro filósofo moderno, também vai dizer, né, que o entendimento é uma capacidade que nós temos, né, é uma ferramenta que nós temos, junto com a sensibilidade, que é o que nos permite experimentar as coisas do mundo, tá? A sensibilidade aqui não tem nada a ver com um ser sensível, né? De ser, enfim, sei lá, ter um certo comportamento. Não é nesse sentido. Mas a sensibilidade é a nossa capacidade de sentir as coisas do mundo, por meio dos nossos sentidos, né? E o entendimento é o que nos permite pensar essas coisas que a gente recebe do mundo, né? Essas coisas, estou usando o nome aqui, né? Mas, enfim, mas é aquilo que nós experimentamos do mundo, tá? Nós temos duas fontes das ideias, né? As ideias externas, né? Que são aquelas que nós formulamos a partir dos objetos sensíveis do mundo exterior, né? Então, por exemplo, eu tenho acesso a um livro, a ideia de um livro, a partir da experiência, né, que eu tenho desse objeto aqui, do livro, tá? Então, eu experimento esse livro e eu vou, pela minha capacidade, né, de entendimento, eu posso formular a ideia do que seja o livro, tá? E as ideias internas, né, aquelas que é aquilo que opera internamente na nossa alma, né? Alma talvez não é um conceito, não é um conceito religioso de alma, né? Mas a alma é aquilo que acontece dentro da nossa cabeça, nesse sentido que o John Locke quer dizer, né? O John Locke ele afirma que quando a gente começa a nossa quando a mente começa a sua atividade, ela é como um papel em branco, né? Eu usei até o exemplo aqui de uma criança, né? Imagine um bebê, né, que está experimentando. Quem tem irmãozinho pequeno em casa sabe, né? As crianças, tudo que está à sua volta, elas querem pegar, elas querem ver, elas querem botar na boca, né? Elas estão sempre fazendo experiências, né? Eu tenho um filho pequeno em casa, ele vai na escola, e eu lembro que até ano passado, no período ali que a gente estava todo mundo isolado em casa, né? As atividades que vinham do colégio eram mais ou menos assim, né? Tem que colocar a criança a olhar para a janela, tentar fazer com que a criança fique olhando para coisas pela janela. Em diferentes janelas da casa. Um dia olha a janela do quarto, um dia a janela da sala, né? Para ele ir experimentando o mundo, né? Porque essa atividade de experimentar o mundo por meio dos nossos sentidos é o que nos ajuda a compreender, a fazer a nossa capacidade de entendimento, fazer com que ela funcione, né? É como se ela fosse um músculo que precisa ser ativado, né? A nossa capacidade de entendimento, né? E o resultado disso é que são as nossas ideias, né? Percebe, então, a diferença entre John Locke e Descartes? O Descartes vai dizer que as ideias são inatas, elas estão na nossa mente, desde sempre, né? Para o John Locke, não é assim. Para o John Locke, ele vai dizer que as ideias que nós temos tudo aquilo que nós formulamos de ideias é resultado das experiências sensíveis que nós tivemos, né? Então, por isso que ele vai dizer que uma criança, quando nasce, é como se fosse uma folha de papel em branco, né? A mente de um ser humano é um papel em branco, que não tem nenhuma ideia. Mas a partir das experiências que ela vai fazendo, ela vai construindo, então, os seus conhecimentos, tá? O John Locke vai dizer que a maneira como nós acessamos, produzimos ideias, né, tem a ver, então, com essa distinção, né, com essa experiência externa e essa experiência interna. A experiência externa é a sensação, a experiência interna é a reflexão. Então, quando eu estou acessando o mundo, né, por meio dos sentidos, eu estou tendo sensibilidade às coisas externas, né? É aquilo que é o resultado, aquilo que é produzido externamente, né? Então, por exemplo, o livro, eu não tenho o livro dentro da minha cabeça, eu não consigo colocar o livro dentro da minha cabeça, né? Eu tenho acesso a ele, né, pela experiência, pela minha experiência externa que eu faço, né, pelo meio dos meus sentidos, né? E aí, aquilo que eu acessei daquilo que é o livro, fica lá na minha mente, tá? E aí eu posso relacionar esse livro, né, quando eu ver um outro objeto, eu não preciso fazer a experiência de novo, né, para saber que essas são as categorias, as características, né, que compõem o livro, né? Eu posso, pela minha capacidade de reflexão, pensar, né, o que seja um livro, tá?
uma ideia, aqui é algo bem importante, pessoal, né? Uma ideia não é conhecimento, tá? Possuir ideias não implica em ter conhecimento, tá? Porque, vejam bem, as ideias são apenas um material do conhecimento e não o próprio conhecimento. Porque se fosse assim, eu até coloquei aqui, ó, vocês conseguem identificar, né, o que é esse cérebro aqui, ó? Conseguem ver, pessoal? Estão vendo aí? É uma placa de um dispositivo, tá? Por exemplo, um HD, ele seria capaz de produzir conhecimento? Ou o que a gente salva num HD são ideias? O que a gente salva lá? Né? São dados, a gente sabe, hoje são impulsos elétricos e tal, né? Mas assim, a ideia é mais ou menos a mesma, né? Se você reunir um monte de informação, né? Um monte de, assim, todas as informações possíveis, né? Se nós pudéssemos ter condições, né, de fazer um imenso HD e salvar todos os conhecimentos possíveis lá num determinado lugar só, né? Aquilo ali ainda não seria conhecimento, né? Seriam apenas informações que estariam depositadas num determinado lugar, né? Possuir ideias, né? Vamos imaginar que alguém pudesse acessar todas as ideias do mundo, fazer as experiências de todas as ideias do mundo, né? De todas as informações, né? De todas as experiências possíveis, alguém pudesse fazer isso, né? Essa pessoa ainda assim, segundo John Locke, ela não teria todo o conhecimento, né? É essa ideia. Então, pessoal, antes da gente seguir para o David Hume, tá claro isso? Deu para entender, então, o que é o empirismo? O empirismo é uma corrente filosófica que acredita que nós não temos as ideias prontas na nossa mente, tá? Elas não estão inatas em nós, e nós precisamos acessá-las pelo mundo externo por meio das nossas experiências, por meio da nossa sensibilidade. A partir do momento que a gente coleta informações do mundo externo, a gente faz reflexões. A gente tem, pela nossa capacidade de entendimento, a gente tem capacidade de refletir sobre essas ideias, tá? Mas isso só ainda não é conhecimento, né? Ter ideias não implica conhecimento, né? A fonte dos nossos conhecimentos, sim, é a experiência sensível, né? Mas ter ideias não é necessariamente ter conhecimento, tá? Tá claro isso, pessoal? Até aqui, alguma pergunta, algum comentário? Tudo ok? Pessoal, estão aí? Deu para entender isso, pessoal? Deu, senhor. Muito bem. Então, a gente vai ver agora um filósofo que radicaliza essa ideia empirista, né, que é o David Hume, tá? David Hume, então, vocês podem ver pelas datas ali, né? David Hume é um filósofo do século XVIII, né? O John Locke viveu praticamente todo o século XVII, ou pelo menos a segunda metade do século XVII, né? E o David Hume é um filósofo do século XVIII, então já bem depois, né? O David Hume nasceu 7 anos depois da morte do John Locke, né? John Locke morreu em 1704, David Hume nasceu em 1711. O David Hume é um filósofo escocês, né? Portanto, é também dessa região ali, né? Da Grã-Bretanha, hoje atual Grã-Bretanha, né? E o David Hume, como também bom filósofo à época, estudou tanto Descartes, né, que é o pai do racionalismo, como John Locke, né, que é um defensor do empirismo, né? A gente tem que considerar também que, nesse contexto, assim, quem é que financiava esses caras, né? Né? Como é que eles... da onde que eles tiravam essas ideias, né? Tem uma ideia, uma informação importante, né, principalmente do David Hume, né? Porque se a gente pensar, hoje, né, quais são as grandes potências econômicas mundiais hoje do mundo, né? As principais ainda, né, são os Estados Unidos, a China, né, que já logo vai passar dos Estados Unidos, né, em termos de potência econômica, né? Mas durante muito tempo não foram esses países, né? Nesse período aí do século XVIII, a maior potência, por incrível que pareça, né, as maiores potências eram a Inglaterra, Portugal, Espanha, né? E Holanda e França, em algum sentido, né? Mas nem tanto, né? Mas principalmente a Inglaterra e Portugal e Espanha, né? Que eram os países que eram mercadores, né? Comerciantes, né?
que, por exemplo, a coroa portuguesa e a coroa espanhola, elas tinham enormes extensões de terras, né, aqui na América. Então, se a gente pensar, né, que o mundo ele é cíclico, né, os interesses eles vão se modificando, né. Tinha um interesse muito grande dos comerciantes ingleses na época, né, porque a valorização das experiências, né, pessoal? Quem financiou todo o desenvolvimento que depois eclodiu nessas chamadas revoluções científicas, né, foram os interesses econômicos, né? Os ricos comerciantes ingleses, né, eles procuraram tentar identificar quem que estava defendendo, né, esse interesse de uma ciência muito mais empírica, né, e não tão abstrata, né, como era, por exemplo, a filosofia, né? Então, o David Hume, né, que é o mais radical dos empiristas, né, ele é tão radical a ponto de se tornar um cético, né, e ele foi financiado, né, ele foi, assim, bancado, vamos dizer assim, né, pelos ricos comerciantes ingleses, né. E o David Hume também concorda com o John Locke, né, que o conhecimento parte da experiência humana no mundo, né. Todo conhecimento que nós temos acesso, né, ele deriva necessariamente das nossas experiências do mundo, né. A fonte do conhecimento são as experiências sensíveis, né. Também ele é um crítico do racionalismo do Descartes, né. E então o que defendia ele, né? Sempre a gente tem que considerar, né, que esses filósofos desenvolvem toda uma compreensão filosófica com base na ideia de como que funciona a nossa mente e da onde que provém as nossas ideias. Então, também, né, dentro dessa lógica, né, da onde que vem, como que acontece, como que é o processo do conhecimento, né? Então, o Hume vai dizer que nós produzimos conhecimento por meio da percepção, né? Nós formulamos novas ideias por meio da percepção. E o que são que é a percepção, né? Ela também é dividida em impressões e ideias, né? As impressões, então, são as sensações que o ser humano tem, né? Impressões externas, impressões internas, né? Quando a gente ouve o som, quando a gente vê as cores, né? São sempre impressões externas, né? E as nossas impressões internas são as nossas paixões, os nossos desejos, as nossas emoções, né? Elas também produzem ideias conosco, né? Em nós. As ideias, então, são cópias das impressões, lembranças da nossa mente, na nossa mente, né? Então, vejam, as ideias vêm depois das impressões. É isso que é importante a gente marcar aqui também, né? Assim como John Locke, David Hume vai dizer que as ideias, elas não estão em nós, elas não nascem conosco. Nós também nascemos, como, para David Hume, como folhas em branco. As ideias, a gente começa a formular elas a partir das experiências que fizemos no mundo externo, né? Só que o David Hume vai mais longe, tá? Estão vendo aí, pessoal, uma pergunta na tela de vocês, né? Essa é uma pergunta clássica, né, dos céticos. Vejam bem. Que garantias nós temos de que o sol nascerá amanhã? Esse é um exemplo, sim, muito contumaz, vamos dizer assim. É um exemplo muito duro, né? Quem de nós duvidaria que amanhã não existisse sol, né? Mas que garantias eu tenho que o sol vai nascer amanhã? O que me leva a crer que o sol vai nascer amanhã, pessoal? Que experiência eu tenho que me garanta que amanhã terá sol? Hein, pessoal? É possível a gente ter uma experiência que garanta, que nos dê 100% de certeza de que amanhã o sol estará aqui? Que garantias nós temos disso? Né? O máximo, o que o David Hume vai dizer, é que a gente se acostumou a acreditar que as coisas vão acontecer, porque a gente sempre viu elas acontecendo. Tá? Tem um exemplo, né, que o Kant depois vai retomar também do David Hume, que é o seguinte, né? Todos os patos de uma lagoa, existem 1000 patos numa lagoa. 1000 patos são não são patos, são gansos. Tem 1000 gansos numa lagoa. Quem que me garante que... e ainda há gansos por aparecer e chegar na lagoa. Quem que me garante que o próximo ganso, o ganso 1001, vai ser um ganso de cabeça branca? Quem que me garante isso, né?
Que garantias eu tenho, né, de ver lá tantos e tantos, né, gansos, que garantia eu tenho de que o próximo ganso vai ser tal qual aqueles que eu vi, né? O David Hume aqui, ele lança uma abordagem científica chamada indutivismo, né? O indutivismo é uma compreensão científica, né, muito válida para a ciência, né, que diz o seguinte: olha, eu tendo um grupo que eu posso fazer uma experiência com esse grupo, né, e eu faço tantas e tantas vezes, repetindo as mesmas condições, nas mesmas circunstâncias, eu tenho X resultado. Bom, isso deve me levar a crer que no próxima demonstração, ou próxima experiência que eu vou fazer, aquela base anterior serviu de referência para a minha próxima experiência, tá? Então, por exemplo, um caso agora muito interessante, né, pessoal? O caso das vacinas, né? O que nos dá garantias de que a vacina que eu tomei, por exemplo, vai me proteger totalmente da Covid, né? É a força do hábito. Então, o máximo que nós podemos, e isso é resultado do indutivismo, eu vou induzir um resultado. Eu não tenho 100% de certeza, mas eu tenho lá um percentual que me garante que vai me proteger mais. Eu lembro que quando começou as primeiras vacinas contra a Covid, assim, essa Coronavac, ela, assim, os mesmos resultados, assim, ela protege 53%, né, contra casos leves, casos graves da Covid, né? E aí, mas só 50%? Tenho 50% de chance, então, de não fazer efeito? Sim, mas é mais do que nada, né? Então, assim, essa é a base, né? A ciência trabalha com essa lógica, né? Eu fico só escutando, assim, né? Tem gente que diz assim, eu prefiro as ciências porque elas são exatas, né? Na verdade, o David Hume joga um balde de água fria nessa concepção científica, né? Na verdade, é exatamente o contrário. A boa ciência, ela sempre a gente, no máximo, pode chegar a algumas crenças. A gente pode, assim, no máximo, chegar a uma hipótese que se verificou durante tantas e tantas vezes muito procedente. Mas 100% de certeza nós não temos como ter, né? O exemplo mais radical disso é o fato que o David Hume utiliza, né? A ideia do Sol nascer amanhã. Durante milhares de anos, né, da experiência humana na Terra, você viu que o Sol sempre nasce. Mas eu não tenho 100% de certeza que o Sol vai nascer amanhã, né? O máximo que eu tenho é uma crença de que o Sol vai nascer amanhã, tá? A ciência é assim também, né? Eu posso fazer lá tantas e tantas experiências, manipular, fazer as experiências de forma muito precisa, mas sempre vai ter uma margem de erro, né? É o mesmo caso, assim, agora, né, a ciência não é contabilidade, né, pessoal? A ciência, ela é sempre uma probabilidade, ela não é 100% de certeza, né? É por isso que o Hume vai tão longe, vai dizer o seguinte, olha, não há lei sobre a natureza, há apenas a compreensão de determinados fenômenos que foram observados repetidas vezes e tiveram a mesma resposta. Ele utiliza o exemplo da maçã do Newton, né? Então, por exemplo, assim, né? Está ali a maçã, todas as maçãs sempre caíram, né? A gente não sabe, né? A gente usa a expressão cair, né? Mas na verdade não é cair, né? Elas foram atraídas pela força da gravidade, tá? O Einstein já relativizou isso, né? Mas, enfim, não vamos entrar nessa discussão agora. Mas, assim, o que o David Hume vai dizer é o seguinte, no máximo que a gente pode definir é a causalidade das coisas, dos fenômenos que a gente observa, né? E, na verdade, assim, a gente não descobre exatamente qual é a causa, a gente descobre, no máximo, o efeito daquilo, né? A ciência é o estudo dos efeitos e das probabilidades de efeitos que podem ser observados. Ou seja, eu posso fazer tantas e tantas experiências, mas eu nunca vou descobrir exatamente qual que é a causa do resultado. Eu vou simplesmente observar um fenômeno, né? E eu vou sempre ter a probabilidade de que aquilo vai acontecer, né? Se a gente tiver 100% de certeza, né? Na verdade, é assim, é uma questão de hábito, é uma questão de crença, né? Não dá para a gente fazer, porque sempre quando a gente vai repetir a experiência, pode acontecer alguma coisa nova, né?
pode acontecer algum efeito novo, né? Que a gente ainda não descobriu, né? Por isso que a gente vai dizer que o empirismo do David Hume, na verdade, é um ceticismo, né? Porque, por mais que eu tenha N experiências que me garantam, até agora, que as coisas sempre aconteceram, a próxima vez eu não tenho 100% de certeza, né? Eu tenho uma sequência de causalidades, eu tenho uma sequência de efeitos que foram observados nas outras experiências. Na próxima, agora, aqui eu não tenho certeza, né? Esse ceticismo, pessoal, eu queria agradecer, então, né, para finalizar. Obrigado pela atenção de vocês. E a partir disso que eu quero encaminhar a atividade da aula de hoje. Esse ceticismo, deixa eu voltar agora aqui, parar minha apresentação. Esse ceticismo, levado ao extremo, pessoal, ele tem gerado, assim, ele é importante. Para a ciência, o ceticismo é algo bem importante, mas ele tem gerado alguns problemas. Um deles é o fato de que algumas pessoas passam a duvidar da ciência, né? A ciência é extremamente cética. A ciência precisa do ceticismo, né? Só que até o ceticismo precisa ser, entre aspas, cientificizado, né? A base, olha que loucura que eu vou dizer agora para vocês, ó. A base da ciência não é um conhecimento preciso, exato da realidade, mas a base da ciência é o ceticismo, né? Na medida em que é o ceticismo que permite colocar em questão os conhecimentos julgados como sendo certos, como sendo verdadeiros, tá? Só que até para isso tem que ter um limite, né? Porque, vejam bem, eu acho que a gente está vivendo um contexto, assim, que é muito emblemático disso. Para a pandemia da Covid-19 poder chegar a patamares da gente viver com uma certa normalidade, como vivíamos antes da pandemia, a gente precisa atingir o número mínimo de pessoas vacinadas, né? Completar aquele esquema vacinal, né? Ter no mínimo 70% das pessoas, de todas as pessoas, 70%, né? Imunizadas, para você ter o chamado efeito de rebanho, né? Fazer com que pessoas sejam, assim, não possam estar transmitindo a doença a ponto de, né, fazer com que surjam novos surtos, tá? Só que, assim, tem pessoas que colocam em discussão isso, né? Ah, mas eu não vou me vacinar, mas eu tenho a minha liberdade, eu tenho a minha possibilidade de escolher o que eu quero fazer. Ah, e se eu não acredito na vacina? Ah, aquela vacina não é boa, aquela é melhor que a outra, tá? Quando você coloca isso em questão, né, é perigoso. Né? É perigoso porque, assim, isso vai contra também a uma própria noção científica, né, de como que você precisa ter um mínimo de pessoas imunizadas para ter o efeito necessário, tá? Então, pessoal, para a aula de hoje, para a tarefa dessa semana, eu disponibilizei para vocês, né, já está disponível para vocês responderem, um fórum. Todos aqui já trabalharam com fórum? Sabem o que é um fórum de discussão? Acho que sim, né, pessoal? Deixa eu voltar a projetar minha tela aqui. Todo mundo sabe o que é fórum, né, pessoal? Tá bom. Estão vendo a minha tela aí já, pessoal? Ó, então, para essa semana, tem os textos para vocês, tá? Leituras aqui para vocês lerem, né? Tem alguns slides do John Locke também. Tem um texto que fala sobre a tradição empirista. É um capítulo de livro, tá? E aí tem 2 vídeos, tá? Que eu gostaria que vocês assistissem. Um deles conta a origem do movimento antivacina, tá? O movimento antivacina, a base do movimento antivacina é o ceticismo, né? Só que é um ceticismo enviesado, né? Não é o melhor ceticismo, não é o ceticismo científico, né? E um outro texto que é bem interessante, um outro vídeo bem interessante, né? A ideia é a seguinte, né? A gente está vivendo um mundo tão doido, né? Que tem pessoas que ainda acreditam, né, que a Terra é plana, tá? E nesse vídeo vocês vão ver um pouco assim, né, de como que o ceticismo, que é a base do progresso da ciência,
ele precisa também, assim, de certa forma, jogar dentro de uma perspectiva científica, né? E aí a importância do método científico, né? Aliado ao ceticismo, tá? Então tem 2 vídeos que eu gostaria que vocês assistissem. São vídeos bem curtinhos, tá, pessoal? Eu gosto muito de um canal, né, que eu sou inscrito, que é a Casa do Saber. São vídeos curtos, aí 7 minutos, ali, que você tem uma visão bem geral, bem panorâmica e bem elaborada, né? Sem ser superficial ou simplista, né? Dessas duas perguntas, né? Se qualquer pessoa pode questionar a ciência, né? Quem que seriam as pessoas mais adequadas para questionar a ciência? Ou que tipo de questão a gente deve fazer à ciência, né? E um outro qual a origem do movimento antivacina, né? Que esse movimento antivacina, assim, ele tem sido muito, ele tem uma base cética, né? Mas ele tem, assim, também distorcido um pouco, né, a importância desse ceticismo. E daí, para a tarefa da semana, vale nota também esse fórum, vocês vão responder a seguinte pergunta, né? Tem os 2 textos, são 2 textos curtos, né? Um deles é esse aqui, né? O movimento antivacina cresce em meio à pandemia, e o outro texto é esse aqui, né? O que é o ceticismo científico e por que ele é necessário, tá? São 2 artigos bem curtos, né? São 2, 3 páginas para vocês lerem, que vão ajudar vocês a responder ao fórum. Mas o fórum é isso aqui, né? Seria o movimento antivacina um exemplo da necessidade de duvidar de todos os conhecimentos produzidos pela ciência? Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender. O ceticismo nos ensinou que a gente precisa duvidar, inclusive, dos conhecimentos científicos. Tá? Mas será que a gente deve duvidar de qualquer forma? O próprio Descartes já ensinava isso para a gente, né? A dúvida é o caminho para a certeza. Mas será que duvidar de tudo, sem método, sem as devidas perguntas a serem feitas, será que isso é algo positivo? Em que medida? Será que a gente deve fazer isso para o nosso cotidiano? Né? A quem a gente deve ouvir? Né? Então, a partir dos estudos realizados em nossos encontros, desculpem, e dos materiais disponibilizados, responda a essa questão por meio de um parágrafo dissertativo. Considere a importância de defender a sua resposta com base em bons argumentos. Então, vocês vão entrar lá no fórum, né, pessoal? Então, deixa eu mostrar o passo a passo para vocês. Vão entrar no fórum, vai ter a pergunta aqui de novo, e vocês vão clicar aqui em responder, tá? Em responder, e vão escrever a resposta de vocês. Depois que escreverem, enviam a resposta. Não pode colocar a resposta privada, porque daí, né, os outros colegas não vão ver. Tá? É importante que vocês todos possam dialogar, inclusive, né? O ideal seria que vocês dialogassem com as respostas dos colegas. Certo, pessoal? Deixa eu voltar para a apresentação. Entendido, turma? Alguma pergunta, algum comentário até aqui? Entenderam a tarefa, o que é para fazer? As leituras e o fórum? Acho que sim, senhor. Tudo ok? Alguma pergunta a mais? Se não, eu vou interromper a gravação e aí eu faço a chamada. Então, obrigado por vocês que assistiram aqui. A gravação vai estar disponibilizada depois para toda a turma.